Escreve ao anjo da igreja em Esmirna. Isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfémia dos que dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Se fiel até à morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Nesta manhã eu quero tentar, com a ajuda do Espírito Santo, porque só Ele é que tem capacidade de fazer isso, convencer-te de que quando alguém nos ama, ou quando tu amas alguém, tu vais querer ser ambicioso com essa pessoa. E é assim que Jesus nos ama. Por isso o tema desta mensagem, o título desta mensagem é Jesus só sabe ser ambicioso contigo. Não há outra maneira como Jesus se relaciona com a sua igreja, com aqueles que são seus, senão sendo ambicioso com a sua fé. E deixa-me dizer, uma vida sem sobressaltos é ótima. Nós acabamos de ler um texto que trata de uma igreja que estava numa situação muito complicada. E ninguém aqui deseja passar por circunstâncias dessas. Uma vida sem imprevistos, sem sobressaltos, sem grande agitação, é ótimo. Isso é bom. Mas deixa-me dizer que melhor do que isso ainda é Deus ter planos para ti que são mais ambiciosos do que isso. E a ambição do plano de Deus é que a tua fé seja testada. Faz parte da natureza da fé de cada um de nós aqui nesta manhã ser testada. Para quê? Para que no limite, quando tu és levado ao limite, tu não vejas mais ninguém além de Jesus. Portanto, é isto que eu quero pregar de maneira bem resumida e simples nesta manhã. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que possa abençoar este tempo e que possamos guardar a sua palavra, como diz o Salmo, no nosso coração. Obrigado, nosso Deus e nosso Pai, porque nós não adoramos um Deus que ficou morto. Nós adoramos um Deus que está vivo, que ressurgiu e que reina, como nós acabamos de cantar agora, Senhor. Tu reinas. Tu reinas sobre todas as coisas, sobre todo o universo, tu reinas nas nossas vidas. E é por isso, Senhor, que nós queremos contemplar-te, nós queremos ver-te pela fé, Senhor. Nós queremos ver o teu Filho mais claramente, tendo fé nele, Senhor, compreendendo aquilo que tu nos dizes na tua palavra. É isso que nós te pedimos nesta hora, que tu abras, Senhor, os nossos corações e que nós possamos aceitar, guardar aquilo que tu nos vais dizer nesta hora, para que possamos aplicar isso nas nossas vidas, Senhor. Não conseguimos fazer isto se tu não estiveres connosco, se o Espírito Santo não estiver a agir em nós. E por isso nós pedimos de um modo especial que a presença do teu Espírito Santo esteja connosco, se faça sentir no nosso meio, Senhor, para que o teu nome seja glorificado somente através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então nós continuamos na nossa série no livro do Apocalipse. Se Deus quiser, vamos estar alguns meses neste livro. E esta é uma série de sermões que se chama Começar pelo Fim, porque o Apocalipse, tratando das coisas do fim, não diz respeito apenas a um tempo que ainda não chegou, mas tem um efeito concreto e absolutamente prático na tua e na minha vida, hoje, agora, como igreja que somos. E nós hoje vamos avançar no texto. A semana passada nós estivemos na carta que João escreveu à igreja em Éfeso. Hoje nós vamos ver a carta que João escreveu à igreja em Esmirna. Então volta a colocar os teus olhos nesta carta que é breve. O que é que nós podemos retirar daqui? Eu não sei se reparaste numa coisa, que não vai ser a regra no conjunto destas 7 cartas
que João escreve às igrejas na Ásia Menor, a atual Turquia. Porque na grande maioria destas cartas, nós vamos encontrar sempre o quê? Vamos sempre encontrar acusação, ok? Sempre alguma coisa que Jesus vai dizer à igreja que não está bem e que tem de ser corrigida. Apenas 2 igrejas, Jesus não diz isso. A igreja em Esmirna e mais à frente a igreja em Filadélfia. Por isso podemos dizer, esta igreja é especial, porque Jesus não traz acusação. Jesus traz encorajamento. Jesus traz consolo. Esta é uma igreja em dificuldades. Esta é uma igreja que está pressionada de todos os lados. E Jesus faz questão que a igreja em Esmirna saiba que Ele está presente com ela, através do seu consolo e da coragem que Ele dá à igreja. E deixem-me perguntar-te, haverá coisa mais preciosa do que esta? Nos momentos em que tu estás aflito, nos momentos em que tu estás aflita, a tentação e a tendência para tu te saberes e te sentires sozinho ou sozinha é muito grande. E essa é a pior coisa que nós podemos experimentar, quando nós nos vemos sozinhos a enfrentar alguma coisa. Mas deixem-me dizer, isso não é verdade. Porque assim como Jesus diz a esta igreja, eu conheço-te, eu estou contigo. Lembrem-se, Jesus anda no meio dos castiçais, Ele anda no meio das igrejas. Ele está a dizer a cada um de nós esta manhã, eu estou contigo, tu não estás sozinho. E se Jesus é aquele que foi morto e reviveu, e mais uma vez é importante nós vermos a maneira como Jesus é introduzido no início de cada carta. Se repararem, cada um dos inícios das cartas vai buscar um bocadinho ao capítulo 1, das características que João identificou em Jesus. E elas vão aparecer à vez em cada uma das cartas. E Jesus aqui é introduzido como o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. E se Jesus é aquele que esteve morto, mas agora vive para sempre, os esmirnenses, este talvez é um nome que nós não estamos muito habituados a ouvir, é um nome estranho, mas é assim que se chamam os habitantes, ou se chamavam os habitantes de Esmirna. Os esmirnenses podem estar seguros, até mesmo diante do pior cenário. Qual é o pior cenário que eles poderiam enfrentar? É a própria morte. Eles poderiam pagar com a própria vida. Mas pelo facto de Jesus ser introduzido logo como aquele que estava morto e reviveu, a igreja em Esmirna pode estar segura, até mesmo diante do pior cenário de todos. Afinal, e como temos visto, se o Senhor da igreja, se Jesus venceu a morte, esta vitória também pertence à igreja. A igreja também vencerá a morte. A vitória do Senhor Jesus é a vitória da própria igreja. E o que é que isto significa para nós? Uma coisa muito simples, mas desafiante. Qualquer circunstância que tu atravesses, por mais terrível que seja, por mais angustiante que possa ser, é enquadrada nesta perspectiva. Uma perspectiva simples, mas desafiante. Deixa-me dizer-te, o pior pode sempre acontecer. Nós temos de lidar com isto. O pior pode sempre acontecer. Talvez alguns aqui esta manhã já lidaram com o pior que poderia ter acontecido na vossa vida. O pior pode sempre acontecer. Mas a mensagem não fica aí. Porque Jesus não muda. Jesus é sempre bom ao teu lado. Se tu deves enfrentar a realidade como ela é, o pior está sempre à porta, ele pode sempre acontecer. Tu deves viver isso numa certeza maior, de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Jesus é sempre bom. Jesus foi bom ontem, Ele está a ser bom hoje, Ele vai continuar a ser bom ao teu lado. Mas nós podemos perguntar como é que se prova na prática que Jesus é bom? Como é que eu sei, como é que eu consigo apalpar, como é que eu consigo ter a certeza de que quando eu estou no meio do turbilhão, eu sei que Jesus não deixou de ser bom, pelo contrário. Eu sei que esse facto acerca de quem Jesus é, o seu amor por mim,
não se alterou, mas é Ele que me sustenta. Como é que nós sabemos isso? Então vamos seguir a lógica do próprio Jesus, que Ele usa para consolar os crentes em Esmirna. Quando Jesus, reparem, quando Jesus diz lá no verso 9 que Ele conhece o sofrimento da igreja, a tribulação, Ele mostra que está ao lado dela, ok? Não é um conhecimento apenas intelectual de Jesus ter uma lista muito completa sobre tudo aquilo que a igreja está a atravessar, mas é um conhecimento que fala acerca da proximidade, do envolvimento de Jesus na vida da igreja no meio da tribulação, no meio da angústia. Jesus conhece, e isso significa que Jesus está lá. Ele tem intimidade com a igreja. Mas, como já vimos, a vitória de Jesus sobre a morte é a vitória da própria igreja. Mas agora repara, isso não significa uma coisa que tantas vezes nós procuramos mais. Isso não significa um escape imediato. Isso não significa uma saída de emergência. Isso não significa que tudo vai ficar bem de repente. Jesus não diz essas coisas a estes cristãos. Jesus vai ao ponto de dizer que a oposição que eles sofrem dos judeus é a oposição de quem, no fundo? É a oposição do próprio Satanás. É a oposição do diabo. Vejam, no verso 9, Jesus diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, apesar de seres rico. E a blasfémia dos que dizem ser judeus, mas não são. Eles são sinagoga de Satanás. E depois ele vai dizer: não temas o que hás de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão. Então Jesus vai ao ponto de dizer: olha, a pressão que vocês estão a sofrer, a oposição, a perseguição, ela aparentemente é humana, mas ela em último grau é sobrenatural. Porque é o próprio adversário das nossas vidas, o próprio acusador que está contra vocês. É isto que o Apocalipse também trata. A luta que Jesus venceu de modo definitivo contra Satanás, contra as forças do mal, é a luta em que a igreja está envolvida. E Jesus faz questão de dizer isso claramente nesta carta. Meus queridos, a vossa luta é a sério. A vossa luta não é brincar. De outro modo, Paulo disse isso aos Efésios. Lembram-se? Não é contra a carne e o sangue que nós lutamos. Embora muitas vezes essa luta possa se revestir de figuras humanas, contra pessoas, contra poderes terrestres. Mas a nossa luta fundamentalmente é contra quem? É nas esferas celestes. É contra as autoridades, contra as potestades, contra as forças do mal. A nossa luta é séria, queridos irmãos. Deixem-me dizer, como se costuma dizer na gíria, nós não andamos aqui a brincar. Jesus não anda aqui a brincar connosco. Ele está a colocar-nos no sítio onde nós temos de estar, ligados com a realidade, com as coisas contra as quais nós estamos a lutar. Mas deixem-me dizer, porque esta oposição maligna, esta oposição espiritual, não é por acaso. Ela não acontece só porque sim, ela tem um propósito. Reparem no que é que Jesus diz no verso 10. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. Há um objetivo nesta oposição. Há um objetivo neste sofrimento. Há uma prova que tem de acontecer. Aqueles cristãos estão a ser testados. E é aqui que nós conseguimos provar na prática, compreender mesmo que Jesus é bom. Sabes porquê? Porque Jesus é bom ao ser ambicioso com a tua fé. Porque melhor do que escapares do sofrimento é seres fiel no sofrimento. E nós não relativizamos o sofrimento, queridos irmãos. Nós oramos continuamente: Senhor, não me deixes viver escassez. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Senhor, não me deixes ser engolido pelo mal, não é? Livra-me do mal. Nós oramos por estas coisas. Mas Jesus ama-te, porque Ele é ambicioso contigo, porque melhor do que escaparmos do sofrimento é sermos fiéis ao sofrimento. Sabes qual é o fundamento disto? Porque Jesus viveu isso no teu lugar. Jesus, diante do maior teste de todos,
diante da maior prova, da prova das provas, que dá sentido a todos os testes e provas que nós vivemos aqui, ele não optou pela saída de emergência. Ele não procurou um escape fácil. Ele colocou isso em oração, ele abriu o seu coração ao Pai e disse: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, passa de mim esta hora, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus viveu com verdade, com confiança, com fé, esse momento, para que agora tu tenhas a confiança que tu precisas, para saberes que no meio do sofrimento, a coisa mais importante que tem de acontecer contigo não é a saída de emergência, não é que tudo simplesmente desapareça, mas é tu ficares fiel. Foi para isso que Ele te salvou. Foi para isso que Jesus nos salva, para nós permanecermos fiéis. É na prova, deixa-me dizer-te, é na prova que tu vais experimentar mais da presença de Deus. É quando tu te sentes pressionado. Porquê? Porque tu vais ser testado ao limite. E tu provavelmente já sentiste várias vezes na tua vida. Tu foste testado ao limite. Sabes porquê é que isso acontece? Para Deus te mostrar mais claramente que as coisas que tu tens alimentado para te segurarem, onde tu tens colocado a tua esperança, tudo isso é vão. Para que tu só vejas a ajuda que só Deus te pode dar. E por isso Ele, com a sua graça, vai-te pressionar para tu largares tudo o resto que tem impedido de te veres apenas Jesus. Mas Deus é ambicioso contigo ao ponto de, não, eu não quero isso para a tua vida. Eu quero é que tu vejas apenas e só Cristo, Jesus, mais claramente pela fé. Por isso, porque eu te amo, eu vou-te pressionar. E o Senhor está lá connosco. Há uma música que eu gosto muito, uma música de louvor, do Hillsong, que tem já alguns anos, para aí 6, 7 anos, que se chama Another in the Fire. Eu não sei se já ouviram. Em português, como é que traduziríamos isto como deve ser? Outro no fogo, ou mais um no fogo. O cântico é inspirado na passagem do livro do profeta Daniel. Conhecem a história? Quando os amigos de Daniel, os 3 amigos de Daniel que se chamam, vamos ver quem é que sabe. É lá, Abrimão Bira, sabe? Sedraque, Mesaque e Abednego. E agora os nomes deles em hebraico. É porque esses eram os nomes babilónicos. Okay. Eu não me lembro também, portanto eu não me vou meter aí. Ok. Os três amigos, eram 3 amigos de Daniel. Eles recusam fazer o quê? Eles recusam adorar a estátua de Nabucodonosor, certo? Eles são os únicos que não se prostram diante da estátua. E por causa disso, eles são condenados à fornalha. E eles estão lá na fornalha, miraculosamente eles não são queimados. E quando Nabucodonosor, interessado em ver como é que eles estão, muito espantado, ele diz: não eram 3 os homens que enviámos para lá? É que eu vejo 4. Está lá um com a aparência de um filho do homem, parece que está lá um quarto, está mais um no fogo com eles. Então o cântico fala acerca disso, em particular de que é no fogo, no meio das experiências que queimam, que há uma graça especial na nossa vida. É nesses momentos de pressão em que Deus vai nos moldar de um modo especial e nós vamos ter a capacidade de compreender e de experimentar melhor a sua presença na nossa vida. Tal como o vidraceiro, que não consegue moldar o vidro se ele não estiver debaixo de grandes temperaturas. Deus coloca-nos debaixo de grandes temperaturas para nos moldar. Custa, dói. Dói porque nós estamos agarrados a muitas outras coisas. E Deus faz questão que doa, para então nós sentirmos o sabor doce da sua presença, do seu consolo, do seu amor. Porquê? Mais uma vez, porque Jesus sofreu a pior dor para daí sacar o maior consolo para a tua vida. E sejamos sérios, mais uma vez, ninguém gosta de sofrer. Ok?
precisamos de ser sérios. O texto não está a dizer tu a partir de hoje tens de gostar. Ei, não te podes queixar, não podes dizer nada, não podes dizer que está a custar muito. Não. Ninguém gosta de sofrer. Nem Jesus está a dizer que tu a partir de hoje tens de procurar de cabeça, atirar-te de cabeça para circunstâncias em que eu sei que vou sofrer ali, então eu vou já para lá. Não é isso que o texto está a dizer. Mas nós temos de reconhecer o que em nós é tão contrário à firmeza que Jesus nos pede, à firmeza a que Jesus nos está a chamar quando a nossa vida fica complicada. Ninguém gosta de sofrer, mas eu quero chamar-te hoje a refletir sobre o que é que em ti tem sido tão contrário à firmeza que Jesus te está a pedir. O que é que em ti, diante de circunstâncias difíceis, quando a tua vida complica, o que é que em ti te tem impedido de responder com fé e firmeza? E eu quero sugerir-te apenas uma coisa, que eu acho que se estende a todos nós de um modo geral, pode ter aplicações diferentes. Já no passado temos insistido nisto. Há uma inclinação natural em nós para tomarmos a facilidade e o conforto como o normal das nossas vidas. E temos de admitir, nós vivemos numa época abençoada, onde qualquer coisa é fácil de acontecer. Eu dei este exemplo no serviço de culto das 9. Eu ainda cresci uma parte da minha vida, da minha infância, nos anos 90. E eu lembro-me que havia aqueles catálogos da La Redoute, lembram-se? Vocês identificam-se? Vocês sabem. E para nós escolhermos roupa, tínhamos que ir lá ao catálogo, recebíamos o catálogo em casa por correio, víamos o catálogo, depois assinalávamos os códigos das peças de roupa, colocávamos numa ficha à parte, colocávamos lá o que queríamos, colocávamos no envelope, enviávamos, provavelmente acho que aquilo ia para a França, não tenho bem a certeza, e tínhamos que esperar vários dias que viesse e a roupa vinha, experimentávamos, e se não estivesse bem, não era como a Amazon agora, não é? Que nós dizemos que o produto não está bem e recebemos logo o reembolso. Não é? Eu ainda hoje fico abismado com a facilidade com que num clique, no dia a seguir, estamos a receber uma encomenda em casa. É extraordinário. Eu pelo menos ainda fico. Se calhar os mais novos já não ficam. Isto é o vosso normal, não é? Vocês não sabem o que é ter um catálogo da La Redoute à frente. E os únicos ténis que nós tínhamos acesso eram os ténis que apareciam lá. Hoje não. Hoje temos acesso a qualquer coisa. Somos um tempo com muito conforto. É fácil nós adquirirmos conforto. E deixem-me dizer, tudo isso são coisas boas, tudo isso são bênçãos de Deus que nós agradecemos. Mas quando nós lemos o texto do Apocalipse, por exemplo, e o texto de toda a Bíblia, nós acabamos a ter de admitir que quando vivemos isso como se fosse o normal das nossas vidas, nós estamos numa grande ilusão. Porque em nenhum momento a palavra te vai dizer que aquilo que tu deves esperar normalmente da tua vida é teres uma vida fácil. Porque a partir do momento que tu estás unido a Jesus pela fé, tu estás em oposição ao mundo. Por isso é que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus não nos prometeu uma vida tranquila aqui enquanto afirmamos fé nele. Se estiveres a viver uma vida tranquila, dá graças a Deus e nós devemos orar. Por isso, Senhor, traz tranquilidade aos nossos tempos para que possamos viver para Ti, possamos testemunhar. Mas não esperes que isso seja o normal. Porque o Senhor não te prometeu isso. Ele prometeu uma coisa melhor. Ele disse, no mundo vais ter aflições. Mas não temas, porque eu venci o mundo. Repetidamente, Jesus diz que está conosco. Portanto, há uma maneira errada de nós vivermos tranquilos e confortáveis, vivermos estes tempos abençoados em que tudo é fácil. Qual é essa maneira errada de vivermos isso? É nós deixarmos a nossa vida amolecer. É nós deixarmos a nossa fé ficar mole. É nós deixarmos
a nossa espiritualidade ficar sem vigor, porque nós habituámos-nos a que tudo vai ficar bem. Tudo está bem agora, logo tudo vai ficar bem. E qual é a consequência? Quando as estações difíceis chegam, tu vais perder a capacidade de responder com a fé e com a firmeza que Jesus te pede. Porque tu relaxaste. Porque tu deixaste de ficar. E sem te aperceberes, o tempo foi passando e os teus músculos da fé foram perdendo vigor. Foram perdendo massa. Foram perdendo a capacidade de responder. E tu vês-te diante de circunstâncias difíceis de aperto e onde é que está a fé? Onde é que está a firmeza? Tu vês-te completamente entregue à fraqueza que tu deixaste entrar na tua vida. Mas Deus continua bom. A mensagem não termina aí. Deus continua bom, porque Ele vai usar, até isso Deus vai usar, de um modo soberano, para te fazer ver que tu tens de confiar só nele. E por isso, Jesus tem um plano. Jesus tem um plano muito mais ambicioso do que tu teres uma vida tranquila aqui. O plano de Jesus para a sua igreja é este. Ele põe-nos em forma, treinando-nos com provas que só podemos superar com a sua força. Jesus coloca-nos em forma. Eu vou usar uma imagem que é muito batida hoje, que é a imagem do personal trainer, do PT. A nossa igreja já tem alguns. Isso é uma bênção. Okay? O PT, eu nunca tive um PT. Nos anos 90 não havia cá PTs. O PT, ou aqueles vídeos do YouTube que tu podes ir lá e veres o treinador ou a treinadora a saltar de um lado para o outro e tu tentas acompanhar e não consegues e estás sempre a fazer pausa no vídeo. O que é que o PT faz contigo? O que é que o treinador faz contigo? Ele está ali a dar-te um plano de treino exigente, ele é ambicioso contigo, ele quer que tu melhores, que tu progridas, e ele está ali ao teu lado para quando tu estás prestes a desistir e dizer eu já não consigo mais, eu já não consigo fazer as últimas 5 flexões ou o que seja, ele está lá ao teu lado e dizer vamos, não desistas, tu consegues, continua até ao fim, vai até ao fim, vai até ao fim. Ele vai-te obrigar a que o músculo quase que rasgue, não vai rasgar, mas aquelas micro-roturas no músculo que fazem o músculo crescer. É assim, não é, Catarina? É mais ou menos. Mas pronto, percebes a ideia? Ele vai-te dar um sofrimento que vai-te fazer crescer. É como se Jesus fosse o nosso PT, mas melhor, porque um treinador que tu possas contratar não tem a capacidade de te dar a força de que tu precisas. Não tem. Ele só pode dizer... Vamos, faz isso. Com Jesus é diferente. Porque Jesus não só diz, vamos, continua, não pares, como Ele é a tua força. Como Ele está ao teu lado, contigo, a levantar-te para cima e a fazer-te caminhar. A enrijecer-te, a tornar-te mais firme e mais forte. Este é o plano de Jesus para ti. Quando tu vives essas circunstâncias difíceis, a primeira coisa que tu dizes é eu não sei como é que vou ultrapassar isto. Está por demais, está insuportável. Jesus está lá contigo, Ele é a tua força. É isso que Deus quer mostrar-te. Tu não tens força em ti mesmo. Nada à tua volta tem a força que tu precisas para te fazer avançar. Mas Jesus está ao teu lado. É por isso que tu podes avançar. O custo é real, mais uma vez, nós não ignoramos a dificuldade, não ignoramos o sofrimento, não ignoramos o custo que isso traz à nossa vida. Mas, mais uma vez, o nosso Senhor não nos salvou sem custo. Houve um custo real que teve de ser pago. Por isso, qualquer custo na tua vida, qualquer sofrimento, qualquer dor, ganham importância, ganham dignidade, sentido, porque tu sabes que não estás a fazer isso em vão. O Senhor já inaugurou isso para ti. O custo é real, mas eu quero dizer-te, o produto final é saboroso. Da mesma maneira como quando tu consegues chegar ao final de um plano de treino de semanas, meses, seja o que for, e tu vês o resultado que isso teve, é saboroso. Tu olhas para trás e vês isto custou, não é? Fartei-me de suar. Houve dias que eu tive de sair cedo de casa de manhã
e não queria, mas agora aqui estou eu, passaram meses e compensou. O resultado é saboroso. Deus faz a mesma coisa contigo e muito melhor. Pensa nisto. O que Deus faz é tão perfeito que através da prova Ele dá-nos a provar mais do seu amor em Jesus. O cuidado de Deus na tua vida, o cuidado de Deus na vida da sua igreja é tão perfeito que qualquer prova que Ele traga à nossa vida, qualquer sofrimento, serve e vai ter o propósito de te colocar a provares mais do seu amor em Cristo Jesus. Qualquer coisa. Por isso é que o texto em Romanos vai dizer porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não é apenas algumas coisas, não é apenas 90% ou 15%, são todas as coisas. Não deves, por isso, esperar outro padrão para a tua vida. Tu não deves esperar que as coisas sejam diferentes. Tu deves esperar exatamente isto, porque foi assim que Jesus te salvou. Da morte para a vida. E por isso é que a cruz é o sinal da salvação. Porque na cruz o Senhor entregou-se e experimentou a maior fraqueza de todas. A maior prova de todas foi ali, quando o Senhor, implorando em oração, Deus meu, por que me desamparaste? Não houve resposta, mas ele foi abandonado. E agora nenhum daqueles que coloca a fé em Jesus é abandonado. A cruz é o sinal de que o Senhor conquistou isso para nós. A cruz é o sinal de que, tendo os nossos pecados lavados, resolvidos, o teu paladar espiritual é desimpedido para saboreares cada vez mais a vida eterna que Jesus te dá. Já foste a algum copo d'água, certo? À festa a seguir ao casamento. Geralmente vem o prato de peixe, certo? Vem o prato de peixe. E depois do prato de peixe vem o prato de carne. Mas, no entretanto, vem um frasquinho, um copinho pequenino com o quê? Com um tira-gosto. Geralmente é assim uma coisa de limão, forte. E aquilo a seguir a um prato de peixe parece que sabe assim, é esquisito. Eu pessoalmente gosto de limão, mas até essas coisas são assim muito amargas e tu sentes aqui os cantos da tua boca a reagirem. Aquilo custa, mas isso serve para que tu consigas experimentar o prato que vem a seguir com um paladar renovado. A cruz é esse sinal na tua vida, ela lava-te dos teus pecados e ela liberta-te de tudo aquilo que te tem dado um gosto confuso, que te impede de reconhecer tudo aquilo que Jesus faz na tua vida nesses momentos de sofrimento. Por isso, não temas aquilo que Jesus diz a esta igreja em Esmirna. É o que eu te quero dizer nesta manhã, porque é isso que é a mensagem do Senhor. Não temas, não tenhas medo quando estiveres nesses momentos difíceis, tu estás a ser pressionado, tu estás a ser levado ao limite. Não temas. O Senhor sabe o que está a fazer. Não temas. Jesus ressuscitou para te garantir que Ele estará contigo até à morte. Ele estará contigo na morte. Ele estará contigo sempre. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé e responder em louvor ao nosso Deus. Obrigado, querido Deus e Pai, Senhor, porque Tu cuidas de nós de uma maneira perfeita, Senhor. Obrigado pelos momentos que não queremos viver, mas que são precisos, Senhor. Momentos em que Tu nos pressionas, em que Tu levas ao limite as nossas forças, a nossa fé, para que ela seja depurada, Senhor, para que ela seja moldada de modo a que nós confiemos mais em Ti. Perdoa-nos quando queremos evitar a todo custo aquilo que Tu estás a fazer em nós. Sabemos que isso custa, isso dói, Senhor, mas ajuda-nos a olhar com fé, com esperança. Ajuda-nos a olhar para o Teu Filho Jesus, porque Ele sofreu a pior dor de todas, Senhor, que foi ser afastado de Ti. Para que, quando essas coisas acontecem, nós
nos saibamos sempre acompanhados pelo Teu amor. Nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado e isso não vai mudar, porque Jesus reina para todo sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Recebam a bênção do nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém.